Começa o programa, então, conversando com a doutora Lívia. Incômodo nas pernas, inchaço, dores, esses são alguns sintomas das famosas e conhecidas varizes. Então, para falar sobre esse assunto, como prevenir e tratar as varizes, nós convidamos a angiologista e cirurgiã vascular Lívia Lira. Tudo bem, doutora Lívia? Tudo bem. Obrigada por ter vindo. Muito obrigada pelo convite. E é realmente um assunto que interessa a todos nós, né? A maioria das mulheres, é mito ou é verdade que a maioria que é atacada ou acometida pelas varizes são as mulheres? Na realidade, as varizes... existem para todo mundo, né? Para todo mundo. Todo mundo tem que ter, né? Na realidade, acomete cerca de 57% das mulheres, cerca de 35% dos homens. Então, realmente é um problema muito prevalente, mas nós mulheres realmente somos as mais acometidas por esse problema. Vamos explicar então, assim, pra gente que é leigo, que a gente acha às vezes que varizes são quando aparecem aqueles vasinhos que estão altos, ou que estão roxos, ou que estão vermelhos. O que são consideradas as varizes, doutora Lívia? Então, Márcia, as varizes são aquelas veias realmente dilatadas e tortuosas, nem todas ficam sobressalentes na pele, dão aquela dilatação na pele, mas são veias que perderam um pouco a elasticidade de sua parede, então realmente elas ficam mais dilatadas, mais tortuosas, vermelhinhas. As varizes em si, elas têm um diâmetro maior do que 3 milímetros, mas tem os famosos vasinhos, que são as telangiectasias, que têm um diâmetro de até 1 milímetro. São essas que realmente incomodam a maioria das mulheres, que são bem prevalentes mesmo. A causa das varizes é a causa genética, é a principal, então é uma tendência hereditária realmente, mas associada a alguns hábitos de vida, como, por exemplo, o fato de ficar muito tempo em pé, o uso de hormônios e anticoncepcionais, gestação. Então, todos esses são fatores que contribuem, como sedentarismo também, obesidade, tudo isso está associado ao aparecimento das varizes. Ah, ok. Bom, a gente tem um VT que também está bem explicativo, inclusive foi feito com você também, Isso, né? isso. Vamos ver algumas dicas, então, para o tratamento. Vamos lá. Elas estão ali, marcando as pernas, às vezes causando dor e incômodo. Mas afinal, o que são as varizes? As varizes são veias dilatadas e tortuosas que acometem principalmente as pernas, devido a uma fraqueza na parede dessas veias e uma falha nas válvulas que existem dentro delas. É uma queixa estética de homens e mulheres e, além de ser uma queixa estética, também pode causar desconfortos funcionais, como dor, inchaço, manchas e até mesmo feridas e úlceras nos casos mais avançados e graves. O fator genético é a principal causa do aparecimento das varizes, mas ele não é o único. Normalmente, pais e mães que têm varizes acabam tendo filhos que têm uma tendência maior a ter varizes, mas os hábitos de vida vão acelerar ou não o aparecimento dessas varizes. De acordo com a angiologista, assim que forem detectados os primeiros sintomas, um profissional capacitado deve ser procurado. É preciso que o paciente seja paciente que tem suspeita de varizes, que tenha queixa de dor, cansaço, inchaço, ou simplesmente que tenha varizes visíveis, que ele seja avaliado por um cirurgião vascular, então que procure uma assistência médica especializada, e nessa avaliação o paciente vai ser feita uma anamnese, uma investigação da história daquele paciente, dos seus hábitos de vida, da história familiar do paciente, e uma avaliação física, que ao olho nu, muitas dessas veias é possível de ser vista, com o uso de aparelhos como o fleboscópio, que é uma luz de LED que deixa a pele transparente e facilita essa visualização. E hoje em dia é imprescindível que seja feito um duplex scan, que é o Doppler, o ultrassom das veias. Que esse ultrassom das veias vai ter uma avaliação mais detalhada, principalmente das veias que não foram vistas a olho nu nem com o fleboscópio, e também fazer uma avaliação das safenas. Tudo isso vai determinar
o tipo de tratamento que vai ser feito, o planejamento de tratamento. Mas quais são os tipos de tratamento disponíveis hoje? O tratamento também é determinado de acordo com o tipo de vaso danificado que o paciente possui. Então, se o paciente simplesmente tem telangiectasia sem nenhum outro tipo de varizes, normalmente é indicado um tratamento com escleroterapia, que é a aplicação em que é injetada uma substância esclerosante. Eu utilizo a glicose a 75%, que é um produto isento de risco de alergias e muitas vezes associada ao laser transdérmico, que potencializa a ação da escleroterapia e com isso, com um tratamento combinado, a gente tem um resultado mais eficaz. Eu utilizo um resfriador de pele que, quando esfria a pele, vai causar uma analgesia e diminuição da sensibilidade do paciente, dando muito mais conforto do que os tratamentos que eram feitos antigamente. Caso o paciente tenha veias varicosas mais dilatadas, é indicado o tratamento cirúrgico e, de acordo com o resultado do ultrassom que foi feito, se houver acometimento das safenas, muitas vezes é indicada a sua retirada cirúrgica. E hoje em dia o tratamento que é preconizado mundialmente e que a gente dispõe é o tratamento com laser das safenas, que é um tratamento muito menos invasivo, menos doloroso, que o paciente retorna mais rápido às suas atividades e sem os cortes grandes que eram feitos antigamente. Isso aí, muito bom, deu para a gente aprender bastante ali, a gente ainda está com você aqui para se tiver ficado alguma dúvida. Bom, a gente falou, você já falou para a gente aqui e ali também na matéria, doutora Lívia, a história familiar, não é? Uhum. Todo mundo que tem um histórico familiar, do pai, da mãe, principalmente, né? Ou tem mais pessoas, tios, interferem avós? Avós e pais. Antecedentes diretos, na realidade, né? Que interferem. Essas pessoas, elas têm que ficar mais atentas a como prevenir, ou seja, a minha mãe teve esse problema, então a partir de quantos anos eu tenho que tomar outros cuidados? Então, quem tem uma tendência, acaba que é inevitável o aparecimento dos vasinhos e das varizes, mas realmente existem algumas medidas que podem ser tomadas para evitar essa progressão rápida. Por exemplo, caminhadas, exercício físico, evitar ficar muito tempo em pé ou parado, nas atividades diárias, do cotidiano, de trabalho. Quem trabalha muito tempo em pé, procurar fazer algumas caminhadas, movimentar a perna, porque a panturrilha, a gente chama que é o coração da perna. Quando a panturrilha, ela movimenta, ela que faz o sangue subir, voltar para o coração. Então, realmente, caminhadas é importante, não ter sobrepeso, então equilibrar o peso também é extremamente importante. O uso de anticoncepcionais, na realidade, acaba sendo controverso não utilizar, mas para quem tem grande tendência ou que percebeu o aparecimento e piora dos vasos com o uso de anticoncepcional, pode conversar com o seu ginecologista e ver outras alternativas também para evitar essa progressão. O uso de meia elástica também é algo bem importante. Ajuda muito. Ajuda, principalmente em quem fica muito tempo em pé e muito tempo sentado. Mas eu gosto sempre de salientar que é importante uma avaliação de um especialista, de um médico, que indique o uso da meia mais adequada, porque o uso inadequado e inadvertido da meia, às vezes pode até vir a prejudicar, se ela não for usada da maneira correta. É verdade. O meu esposo estava comentando com a doutora Lívia que o meu esposo teve uma trombose há uns anos atrás na perna direita e ele estava sentindo muitas dores. Sempre vai haver um sintoma, vai haver dores quando a pessoa está com alguma coisa mais grave acontecendo. E o que fazer para essas mulheres que reclamam? Tem mulheres que reclamam muito de dores nas pernas, né? O que se indica para essas mulheres? É claro, primeira coisa, né, gente, a gente sempre fala isso aqui no programa também, com todos os profissionais, principalmente da área de saúde que a gente traz, é procurar um médico, não ficar ouvindo conselhos daqui ou simplesmente a nossa entrevista na televisão. É muito importante porque cada pessoa é um indivíduo, né, doutora Lívia? Claro. Na realidade, as varizes, como eu falei, além de ser uma queixa estética, ela também traz dor
cansaço, peso, às vezes cãibra. Então, esses sintomas podem sim ser amenizados. A meia é excelente para isso. O tratamento adequado também vai ajudar nesses sintomas. Além disso, se houver uma dor muito exacerbada, além do normal, associada a um inchaço, a um edema importante na perna, é importante procurar um serviço, às vezes um serviço até de urgência, se for algo muito agudo, porque uma dor intensa associada a um inchaço, um edema, pode sim ser sinal de trombose. Que aí a trombose, na realidade, quando a gente fala de trombose, normalmente a gente está falando de trombose venosa profunda, que é a trombose das veias que ficam abaixo da musculatura, que aí as varizes são as superficiais mais perto da pele, e a trombose nada mais é do que o entupimento dessas veias, formam coágulos dentro dela e acaba havendo a trombose, que é quando ela oclui. E o que está associado à trombose é a embolia pulmonar, e aí é o grande temor da trombose. E um sinal importante de trombose é realmente uma dor intensa, além do que é habitual, o que o paciente sente, associado a um inchaço. E aí é recomendado procurar uma assistência imediata ou no máximo no dia seguinte para poder ser avaliado. Esses são sinais de algo mais grave, mas em relação às varizes é bem esse tratamento que eu falei. Ah, joia. As pessoas que têm as dores normais, as mulheres que reclamam, dor nas pernas, e aí algumas pessoas falam assim, a castanha da Índia é muito bom. É bom mesmo? Esses produtos naturais ajudam na circulação, a doutora Lívia, além do que você já disse, uma caminhada, a pessoa que pode fazer uma caminhada mais leve, aquela que não tem como fazer uma atividade física. E existe uma contraindicação para atividade física? Algumas pessoas dizem, se você pula muito, você já tem varizes, você vai piorar. Na realidade, a primeira pergunta foi sobre os flebotônicos. Na verdade, são medicações como a castanha da Índia, como a diosmina, a risperidina, são medicações que são chamadas flebotônicas. Ela tem uma ação na parede do vaso que aumenta o tônus, a força da parede do vaso. Alguns desses produtos têm os de uso oral, têm respaldo na literatura de melhora de sintoma, como a própria castanha da Índia, a diosmina e a risperidina. Foram feitos estudos que mostraram melhora de sintomas mesmo. O uso de creme tópico, esse não teve nenhuma evidência científica para o uso deles. Em relação a musculação, principalmente, ou exercícios mais intensos, na realidade, qualquer exercício moderado e com assistência de um profissional, de um educador físico, ele é excelente porque ele vai fortalecer a musculatura da perna, que, como eu falei, é o coração da perna. Em relação a exercícios muito extenuantes, que aumente a pressão intraabdominal, que é a pressão dentro da barriga, que é uma musculação muito mais forte, essa sim é prejudicial e impede um pouco o retorno venoso. Mas isso são atividades muito intensas. Verdade. Então, assim, na verdade... O jump, aquelas que a pessoa sabe... Não tem problema. Não tem nenhuma evidência científica para isso. Subir escadas? Também não, porque as pessoas sempre têm esses mitos, né? Subir muita escada vai te estourar as veias, te dar varizes. Na realidade, o problema maior é a genética, é hereditária. E um outro questionamento que é muito feito é em relação a salto alto. Isso. O salto alto, na realidade, alguns estudos foram feitos, alguns estudos não provaram nenhuma relação, e outros estudos, teve um estudo que foi feito na USP, que mostrou que saltos entre 3 e 4 centímetros não tem relação com o aparecimento de varizes, mas saltos muito altos, acima de 7 centímetros, esses saltos acabam levando a alteração de marcha e alteração de força de contratura da musculatura da panturrilha, e aí estaria associado a uma diminuição do retorno venoso e aumento da pressão nas veias, acabando facilitando a dilatação e tortuosidade dessas veias e aparecimento de varizes. Ok, bom, estamos tirando uns mitos aqui e fazendo os mitos e verdades com a doutora Lívia. E a gente vai conhecer agora, doutora Lívia, a história de algumas mulheres que sofrem com problemas de varizes. Vamos ver, tem muitas, mas a gente separou poucas histórias para você.
Pernas inchadas, dores, formigamento. Essas são as queixas mais comuns de quem tem as temidas varizes. Após a terceira gravidez, Jane começou a sentir os incômodos. Preocupada com a questão estética, a dona de casa logo procurou um angiologista. Eu procurei o médico por causa da minha terceira gravidez, né? Ela começou a aparecer varizes na minha perna, então eu procurei o médico por estética mesmo. Mas aí, quando eu fui fazer o risco cirúrgico, ele me pediu a ultrassom das pernas. Então, quando deu o resultado, ele viu que eu tinha varizes internas. O médico responsável pelo caso optou pela cirurgia para remover as veias com problemas. Eu não tomei remédio, não. Já fui direto para a cirurgia, né? Aí teve que fazer a cirurgia nas duas pernas, né? E a recuperação foi boa. Foi boa. Foi perfeita, foi tranquilo. Depois da cirurgia foi excelente, porque eu não tenho mais a varize, né? E tem mais ou menos 14 anos que eu fiz essa cirurgia, e varize eu não tenho não, mas tenho os vasinhos, né? Que persiste, porque escada, né? Sobe e desce, eu já não uso mais as meias Kendall, né? Então aí aparecem os vasinhos. Jane afirma que sempre teve uma vida saudável e que as varizes são hereditárias. Sempre tive hábitos saudáveis, mas, enfim, né, apareceu. Herdei isso daí do meu pai. Além da predisposição genética, a má alimentação, o tabagismo, o uso excessivo de saltos muito altos e a falta de atividade física no dia a dia podem piorar a questão das varizes. Foi o que aconteceu com a dona Inês. Ainda jovem, ela abusava dos saltos altos e fumava. A costureira também fez intervenções cirúrgicas para amenizar a situação das pernas. Fiz cirurgia, né? Eu fiz a cirurgia de varizes 2, 3 vezes. Tirei a safena, que a safena estava contaminada. Estava comprometida, né? Porque eu ficava muito tempo sentada, costurando. Então, eu usava muito salto também, de primeiro. Então, tudo isso ajudou para arrebentar as varizes. Mesmo com os procedimentos, as varizes pioraram e então, há 10 anos, surgiu uma úlcera na perna. Úlcera varicose é a veia que estoura, né? É a veia que estoura, falta de circulação, a veia estoura. Dona Inês toma uma série de cuidados para fechar o ferimento. Além de fazer controle de 6 em 6 meses no Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, a aposentada segue à risca as orientações médicas. Ficar mais de repouso, não comer nada remoso, fazer educação física, fazer exercício físico, que eu faço caminhada todo dia. Hoje eu uso a faixa elástica, e está fechando, porque a faixa eu não aguento usar a meia. Então eles mandaram, o médico mandou usar a faixa elástica e põe e aperta. Aí coisa a circulação está fechando. O processo é longo e demorado, o que exige bastante paciência. Igual o médico falou, tem que ter paciência, porque eu não tenho safena mais, então tem que fazer o repouso, né? Tem que fazer o repouso e ter paciência para fechar devagarzinho. E seguir as orientações do médico, e ir lá de 6 em 6 meses. Está fechando devagarzinho. Vai fechando lentamente, mas está fechando. Não é fácil, é um processo, tem que cuidar bastante, ter paciência mesmo. Como a nossa querida disse, beijo para a senhora, que a senhora tenha uma ótima recuperação o mais rápido possível. Doutora Lívia, eu venho sempre me lembrando aqui, quando a gente está conversando, de algumas coisas que a gente ouve, né? Eu estou usando aqui o meu marido como exemplo, ele sempre põe a perna em cima de mim, eu faço massagem, e algumas pessoas dizem, massagem é perigoso, se tiver um trombo, o trombo pode andar. Como é que funciona isso? Isso é verdade ou é mito? Na realidade, elevar a perna vai ajudar a voltar o retorno venoso. Então, realmente é recomendado, ao final do dia, o paciente elevar o membro, alivia sintoma. Em relação à massagem, quando o paciente tem um edema acentuado, a gente indica, muitas vezes, e tem associado também edema linfático, a gente indica algumas vezes a drenagem linfática para auxiliar no retorno venoso. Mas em relação à massagem, soltar um trombo, não, né? Não tem nenhuma evidência para isso. Mas eu sempre lembro que se houver um inchaço importante associado à dor, com um edema em uma perna que é diferente da outra, isso é sinal de trombose.
E é importante nem perder tempo com massagem. Com certeza. Correr para o hospital. Com certeza, é muito perigoso, né? Bom, a gente está sempre lembrando de muitas coisas e as pessoas falam tantas coisas, a gente ouve muitas coisas e agora, o que você estava falando antes, que eu estava esquecendo de falar. É muito importante, é bom então as pessoas, por exemplo, você citou a questão da pessoa não ficar muito tempo sentada, muito tempo em pé. É interessante fazer aqueles exercícios, a pessoa que fica muito tempo em pé, de vez em quando ela se levantar, fazer uma caminhada, avião, por exemplo, as pessoas ficam 12 horas, 10 horas, 8 horas deitadas ou sentadas, na verdade, né, num avião com a perna para baixo. Isso não é para quem tem varizes só, é para todo mundo, né? Exatamente. É interessante a gente dar uma volta, fazer exercícios para que haja esse retorno venoso, doutora Lívia. Então, ficar parado, sentado, você vai ter a gravidade vai agir levando o sangue para baixo, dificultando o sangue voltar. A imobilidade, por exemplo, em viagens longas, acima de 8, 10 horas, isso é fator de risco para trombose. Então, é importante, nessas viagens longas, eu sempre oriento os meus pacientes, independente dele ter um grau avançado de varizes ou não, o fato de ficar parado, imóvel, é fator de risco para trombose. Então, durante a viagem, levanta no avião, dá uma caminhada, movimenta o pé, faz um movimento no pé, como se estivesse apertando um acelerador. Isso é importante. Tomar muita água durante a viagem, evitar tomar bebidas alcoólicas durante a viagem também. Além disso, se o paciente já teve trombose ou se tem alguma doença conhecida que predispõe a trombose, como um câncer em atividade ou alguma trombofilia, que é uma tendência de ter trombose, é importante consultar o médico, porque nesses casos, algumas vezes, é necessário, além de usar a meia elástica, do paciente ter indicação de tomar alguma medicação para prevenir trombose durante esses eventos de viagem longa. Isso também é extremamente importante, é uma dica importante. Joia. E elevar a perna, como você disse, eleva no mesmo nível do corpo ou um pouco acima? Acima. Acima do nível do corpo, para facilitar o sangue descer. Voltar. E na hora de dormir, a pessoa pode colocar um travesseiro também debaixo das pernas para ter esse retorno e ficar a noite toda ali mais tranquila? Pode sim, pode sim, desde que sinta confortável, não tenha nenhum problema de coluna, que a posição faça sentir algum desconforto. Estando confortável, não há problema nenhum. Joia. Existe idade, doutora Lívia, para, de uma forma geral, atacar mais a varize ou não? Para mulheres, para homens? Na realidade, acima dos 20 anos, normalmente, que as varizes começam a aparecer e progressivamente, com o tempo, elas tendem a aumentar. É importante falar que é um problema crônico, que mesmo a gente tratando hoje e tratando as varizes e as veias que dilataram e apareceram, existe a tendência de aparecerem novos vasos, novas varizes. Então, existe muito um questionamento, eu operei e minhas varizes voltaram. Algumas vezes, as varizes realmente voltam por um tratamento inadequado. Pode acontecer, mas pode acontecer do paciente ter sido tratado adequadamente, diagnosticado e tratado de maneira adequada e realmente ter uma recidiva e uma progressão da doença por uma tendência natural dos vasos dilatarem. Então, realmente é uma doença crônica, que não vai ter cura, e sim acompanhamento e controle. Então, é verdade. Na hora que faz o tratamento, depois vai ter que ficar fazendo um acompanhamento. A gente ouve isso muito mesmo. Eu operei, mas não adiantou nada. Eu queimei. E aquela questão de cauterizar as varizes, de queimar, que a gente fala leigamente, né? Existe ainda aquilo? Você até deu um exemplo de um procedimento lá no consultório que não é esse, é outro procedimento mais moderno. Existem alguns procedimentos para aqueles vasinhos pequenininhos? Existem vários tratamentos, na realidade. Quando a gente propõe um tratamento para o paciente, existem vários tipos de tratamentos que são disponíveis e o que eu sempre tento é individualizar cada caso e indicar os tratamentos para cada caso. Especificamente em relação aos vasinhos, que são as telangiectasias, são os pequenos vasos menores do que 1 milímetro, existe um tratamento que é a aplicação, a escleroterapia, que normalmente os pacientes realmente chamam de queimar as varizes, mas nada mais é do que injetar um líquido esclerosante que vai causar uma inflamação naquele vaso, fazendo ele fechar. Mas
existe hoje um tratamento super moderno, que é o laser transdérmico, que é aquele procedimento que eu mostrei com a luzinha vermelha, que usa não um método químico, que seria a escleroterapia ou a aplicação. Usa um método físico, que a luz do laser vai queimar o vaso. Mas o laser age sobre uma substância que está dentro do sangue, então age especificamente dentro do vaso, não queimando a pele. É lógico que o laser, para não queimar a pele, tem que estar na mão de um profissional capacitado, não é uma técnica fácil, não pode ser feito por qualquer profissional, realmente tem que ser um médico capacitado, que entenda do método que está utilizando. Porque o laser realmente pode queimar a pele, mas na mão de quem sabe o método que está utilizando é um excelente método de tratamento, especialmente para esses vasos menores. E alguns casos até que antigamente era indicado cirurgia, muitas vezes é resolvido hoje em dia com laser transdérmico no próprio consultório. Então é uma técnica muito boa e que traz resultados excelentes. Que bom, muito bom. Bom demais. Bom, os perigos, como você disse anteriormente, doutora Lívia, da trombose seria a embolia pulmonar, não é? Sim. E a embolia, ela tem algum sintoma? Como quando, por exemplo, se o trombo, digamos assim, o coágulo, ele já subiu, Sim. e ele tem algum sintoma quando a pessoa descobre, por depois acontecer aquele sintoma, já está num problema sério, mais sério? Na realidade, a embolia pulmonar ela pode ser assintomática, mas nesses casos nem o paciente e muitas vezes nem o médico fica sabendo porque foi assintomático. Quando o paciente tem uma embolia pulmonar e ele tem sintoma, ele procura o médico com uma queixa de dor torácica, principalmente quando inspira, quando puxa o ar, ele sente uma dor, um incômodo no tórax, muitas vezes falta de ar, dispneia, e esses são os sintomas, e muitas vezes está associado a um inchaço e uma dor na perna. E isso, gente, a gente tem que ficar atento, porque às vezes você sente essa dor e acha que porque fez um exercício físico, porque fuma, que também sempre é um agravante para milhares de outras doenças, né, o cigarro. Sim. Mas acho que a gente que é brasileiro tem mania de ficar, toma uma coisinha aqui, toma um chazinho. Então são coisas que são muito sérias. A embolia ela pode matar, sim, né? Pode. Muito facilmente, se não for muito atendido com muita urgência, cuidado com muita urgência. Então tem que tomar muito cuidado, né, doutora Lívia? Exatamente. Querida, muito obrigada. Tem alguma coisa que eu não perguntei, que você queira acrescentar? Não, acho que foi bem válido. Só tem uma questão que muitos pacientes procuram, que são os vasinhos também que aparecem não só na perna, mas que aparecem na face. Ah, verdade. Asa do nariz, na face. Muitos queixam também e que hoje dispomos de um tratamento desses vasinhos, especialmente com o laser também, com resultados muito bons. Então tem muito paciente que queixa também desses vasinhos na face. É verdade. Das telangiectasias na face, mas resolve rapidinho. Exatamente. E as pessoas mais branquinhas, né? Parece que aparecem mais clarinhas. Mas a vantagem também é que também são tratadas mais fáceis, porque verdade. dificilmente... Você detecta mais facilmente. Mais facilmente. Que bom.